E aí, pessoal? Bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos hoje para falar um pouquinho, de uma dica que a palavra de Deus mais uma vez nos ensina. E o que eu vou ler para vocês aqui está em 1 Samuel, capítulo 17. Tá? Vou ler o versículo 48, 49 para vocês, mas a gente vai falar um pouquinho da história. Mas eu vou só falar, vou ler esse trechinho, mas a gente vai falar um pouquinho da história e o que a gente aprende com isso aqui hoje. Sucedeu-se que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e deixou as suas fileiras. Correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão ao alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-lhe na testa e ele caiu no rosto, com o rosto em terra. Esse texto aqui, ele, na verdade, está finalizando uma história do gigante e Davi, do gigante e o povo de Israel. Ali, naquela época, havia duas nações conflitando, iam brigar, iam lutar uma contra a outra, e ali tinha num monte o povo de Israel, no outro monte o filisteu, e entre esse monte havia um vale. Esses montes havia um vale. Então, o que a gente aprende aqui, eu aconselho que todos vocês leiam Samuel 17, primeiro livro de Samuel 17, que ali conta toda a ascensão de Davi ao trono. E eu queria colocar para você o seguinte: Davi era um homem do campo, um homem da roça. E seus irmãos eram guerreiros, homens vivenciados em guerra. Mas ele tinha um coração em que Deus se agradou. E essa fez toda a diferença. Não só isso, mas a outra coisa que eu quero te colocar aqui também. Então seu pai Jessé pede para que ele vá até lá onde está acontecendo a guerra, leve um bocado de coisas para os seus irmãos, farinha, pão talvez, e o queijo para o comandante do exército. Então Davi fez como seu pai havia dito, arrumou alguém para cuidar das suas ovelhas e partiu. Chegando lá, ele chegou exatamente na hora em que o filisteu afrontava o exército de Deus. E Davi se ira com aquilo e simplesmente faz uma indagação e diz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, os seus irmãos se irritam, falam que ele foi lá somente para provocar a peleja. Ele falou, não. E aí ele pega e se dirige a outro soldado e faz uma pergunta. Quem vencer ou quem ganhar essa batalha, que vai ter o que de recompensa? E eles falam que Saul daria a sua filha para casar, daria muitos tesouros e sua família estaria isenta de impostos. Então Davi se motivou e foi lá e falou. Aliás, suas palavras chegou até o rei mandou chamá-lo. Chegando lá, o rei viu aquele moço, aquele jovem, pequeno, em estatura, e que se predispunha a vencer um gigante. Então Saul logo falou: como você pode vencer aquele homem já velho, experiente em guerra, você é apenas um jovem? E Davi conta a sua experiência no campo, falando do urso, do leão, enfim, que ele matou ambos e tomou de volta as ovelhas que haviam pegado e trouxe de volta ao aprisco. Então Saul se convence nessa história e fala para ele: então vá, Deus seja contigo. Mas antes coloque essas ferramentas, coloque a armadura, couraça, enfim. Davi colocou, andou, viu que não tinha condição, falou: não dá para me vencer com isso. Não tem condição, vou lá. E Davi foi apenas com uma funda e com uma pedra. E como vocês viram aqui no texto, Davi se colocou à frente do gigante, pegou a sua pedra, pegou a sua funda e atirou e a cravou na testa do gigante. E o gigante caiu com o cara no chão. Gente, esse texto é incrível, essa história é fantástica, porque ela tem altos ensinamentos para nós. Dentre os quais Davi sabia a quem ele servia, Davi sabia sua identidade, Davi entendia qual era o propósito do povo de Israel. E Davi sabia quem era Deus. Isso é muito importante, saber a quem ele servia. Então, Davi, quando chega de frente a esse gigante, o filisteu o amaldiçoa e pragueja contra Davi. Enfim, ele diz: quem você pensa que eu sou para vir comigo com pedras e paus? Sou algum cão para você fazer isso? E simplesmente Davi olha para esse filisteu e indaga a seguinte coisa: você vem contra mim com espadas e lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é a diferença. Saber com quem você está lutando, saber quem está do seu lado. E Davi, quando se coloca de frente a esse grande problema, Davi simplesmente
Vou ler para vocês aqui. Davi simplesmente fala o seguinte a partir do verso 45. Tu vens contra mim com espada e lanças e escudo, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor entregará as minhas mãos e far-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque o do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Toda a diferença está aqui. Do Senhor é a guerra. E toda a multidão saberá que o Senhor não salva com espada e nem com lanças, porque dele é a guerra. E quando nós nos encontramos de frente ao grande gigante da sua vida, você não pode temer, você tem que ser ousado e dizer, do Senhor é a guerra. Ele não salva com espada e com lanças, do Senhor é a guerra. E se vocês servem esse Deus maravilhoso, esse Deus que salva, esse Deus que realmente peleja contra nós, a Bíblia fala para a gente que nós somos como meninas dos olhos de Deus. Ou seja, tudo aquilo que entra, um cisco que entra no seu olho é um cômodo que causa, e você logo quer tirar. Então todo problema que afrontar a você, estará afrontando o Deus de Israel. E eu quero que você entenda uma coisa, que neste caso, e em outros casos, e em muitas coisas na sua vida, menos é mais. Davi foi como uma funda e como uma pedra, e esse tirou o grande problema do povo de Israel, naquele instante, naquele momento. Use aquilo que você tem em mãos. Deus vai abençoar aquilo que você tem em mãos, e vai te dar vitória, e vai te trazer essa vitória. Seja assim, ousado como Davi foi. Não tenha medo das situações, embora às vezes ela seja pavorosa, mas enche o peito de ar. Levante a cabeça e entenda quem está contigo. Entenda que Deus está com você. E esse mesmo Deus que não vence, não luta com espada e com lanças, Ele entregará em suas mãos a sua maior dificuldade e o livrará dela. Então aprende uma coisa que Davi nos ensina aqui. Davi tinha plena convicção de quem ele servia, de quem ele era e de quem o povo de Israel era. E com isso fez toda a diferença. Ele foi lá e acabou com o povo filisteu. Ele venceu o gigante, o homem que há 40 dias afrontava o exército do Deus de Israel. E aquele povo, através de Davi, viu realmente que Deus estava com eles. E aqui eu quero dizer para você, Deus está com você. Deus está contigo. Afronte o gigante da sua vida, que Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo, e a palavra nos ensina isso. Seja como Davi, seja ousado, seja corajoso. Deus está com você, tá bom? E se isso faz algum sentido para você, eu peço que você comente, compartilhe e curta o nosso vídeo, para que tenha relevância, para que as outras pessoas também possam ver e entender que o Senhor é com elas também, tá bom? Fica aí meu forte abraço, beijão e tenha um excelente dia na presença do Deus de Israel, do Deus vivo. Com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.